Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios 31. Antes de nós irmos para a palavra, como é da conhecimento de todos, aliás, de todos não, de alguns, tem uns que não tem WhatsApp, né, irmãos? Quem não tem, ou aliás, quem tem e não está no grupo da igreja, pede para a Rose colocar lá. A Maria Clara nasceu, glória a Deus. Amém? Mudando toda a rotina da nossa vida, nos abençoando, amém? E foi tudo bem, graças a Deus. Ela era para nascer no dia 2, ela não quis. Ela quis nascer no primeiro, dia 1º. Amém? Cheia de saúde. Tudo correu bem, graças a Deus. Amém? Deus abençoou em todas as situações, nos dando força, ânimo. Só eu que estou um pouco com a garganta, mas isso daí não é de gritar com ela não. Isso é o tempo mesmo que vira, a gente fica ruim da garganta. Alguém me perguntou, pastor, está cansado? E aí, como está? Irmãos, a gente cansa, mas Deus nos dá um novo ânimo, um novo vigor, amém? Mas a nossa primogênita nasceu. Primogênita, como diz a Bíblia, primogênita de muitos. Falar isso para a pastora, né? Ela vai ouvir o culto, assistir o culto, ela vai ficar brava. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, amém? Como eu sei que isso não é somente um sonho nosso, é um sonho dos irmãos também. Isso foi um sonho, Maria Clara foi desejada não por mim, pela pastora, mas pela igreja. Eu trouxe algumas fotinhos dela aqui, amém? Para compartilhar com os irmãos. A maioria estou junto com ela, né? Alguém falou, pastor, o senhor falou que não ia ser babão, né? Mas a gente acaba sendo. Apaga a luz aí, isso. Essa é a Maria Clara, irmãos. Não é freira não, é que nós tampamos assim. Tá dando para ver aí, tá, né? Um pouquinho. As fotos mais bonitas é a que eu estou aí, ó. Essa aqui é a mais bonita. Isso foi lá no centro cirúrgico. Ai, que bonitinha, irmãos. Gordinha, grande, 51 centímetros. Narizinho de coruja. Uma princesa do Senhor de brinco. Quem achou que a nossa denominação não permitia, eu já coloquei logo cedo. Mas foi uma bênção, para a glória de Deus, amém? Gostaria que nós dessemos uma salva de palmas para o Senhor, que até aqui nos ajudou, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Tinha uma foto que a pastora estava junto, mas acho que não veio, né? Mas a pastora está bem, está tendo a sua recuperação muito bem, tudo certo, amém? Glória a Deus, Deus nos abençoe e continuará nos abençoando. Logo a Maria Clara estará aqui, ela está se adaptando ainda, né? Tem que tomar as vacininhas, né? Para não pegar nenhuma gripe, nada. Eu, graças a Deus, estou imunizado, só a garganta que atrapalha. Mas está lá se adaptando, amém? Logo ela está aqui, para junto com a gente celebrar o Senhor. Amém? Já celebra, a gente canta com ela, ela fica quietinha. Desde a barriga da mãe dela, ela celebra junto, amém? A gente não nasce quando a gente é gerado. A gente já nasce quando a gente é gerado no coração de Deus, né? Você não passa a existir quando você está na barriga da mãe. Você passa a existir quando Deus escolhe trazer você ao mundo, amém? Então, foi assim que aconteceu com a Maria Clara, foi assim que aconteceu com você. Deus nos levou numa unção aqui no louvor, né? Eu não sou movido pela emoção do momento, porque senão eu pregaria com muita dificuldade, porque nem sempre a nossa vida é de alegria. Às vezes eu estou pregando aqui sobre alegria, eu não sou tão alegre,
Pastor, mas a gente tem que pregar aquilo que a gente vive? Não, o apóstolo Paulo disse assim: eu vos dou aquilo que também recebi. Quando eu estou ministrando, também estou recebendo. E não era o desejo do meu coração ministrar algo sobre paternidade, mas o Senhor nos levou a uma palavra de paternidade aqui no louvor. Eu não sei quantos receberam, mas Deus quer falar com você sobre você ser filho e Ele ser teu pai. Amém? Deus te ama, independente, irmãos, dos teus defeitos, dos teus erros, Ele te ama. O amor de Deus não está vinculado ao merecimento. Não. Por você merecer, Deus te ama mais. Não, mesmo sem merecer, Ele nos ama. Amém? E eu gostaria que você ficasse com isso no teu coração. Mesmo sem você merecer, Deus te ama. Amém? Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim: mesmo sem merecer, Deus te ama. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra. Provérbios capítulo 31. De pé, por favor. Quem achou o 31? Então agora é o 30, que eu me enganei. Capítulo 30, versículo 24. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estou com o ouvido meio tampado da garganta, mas se estão me ouvindo, tá bom. Capítulo 30 de Provérbios. O Celso e o Gabriel vai colocar aqui para a gente. No versículo 24. As crianças já foram para a salinha? Todos acharam, amém? A Bíblia diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas; os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos; o jeco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios do rei, dos reis. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, ministra a tua palavra nessa noite. Traga uma revelação nova, uma revelação fresca do teu altar, do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, fale com o teu povo, fale com a tua igreja. Ó Deus, que o Senhor ministre em cada vida, que a tua palavra não encontre impedimento, Senhor, para que venha ministrar em cada coração. Que a tua palavra penetre, Senhor, assim como diz a Bíblia, a sagrada palavra do Senhor, que ela é penetrante, Senhor, mais penetrante do que qualquer espada, ou espada alguma de 2 gumes. Penetre com a tua palavra os corações essa noite. Ministra aquilo que o Senhor quer ministrar. Fale, Senhor, com cada um segundo a necessidade, Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor pode falar, Senhor, de uma forma especial, de uma forma particular, de uma forma personalizada, que o Senhor venha ministrar de uma forma personalizada nesta noite. Ministre, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Glória a Deus. Quem já tem um tempo na igreja já sabe como é diferente um culto com chuva. Eu sempre gostei de culto com chuva. Não é que Deus fala mais, não, mas há uma unção tão tremenda no culto de chuva. Sabe por quê? Eu descobri isso sozinho. Porque só vem aqueles que querem mesmo. Não é fácil, tá, irmãos? Chovendo, abre um apetite, né? Então, o que você tem lá na sua casa para você comer? Você tem uma lasanha que você vai esquentar, aquela lasanha de ontem, sabe, que você esquenta no micro-ondas. Às vezes você tem um churrasco, aquele churrasco que você assou na hora do almoço, aí você quer requentar, não é? Assistir uma televisãozinha, ficar junto da pessoa amada, né? Mas você abdicou disso para estar aqui. E por isso Deus quer ministrar o teu coração.
Por isso Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus fala aqui de alguns animais. Fala de 4 coisas muito pequenas, que porém são mais sábias do que os sábios. Aí vai falar da formiga, vai falar, quem já viu aqueles roedores pequenininhos, que parecem um hamster, zarganazes, é esses daí, um nome difícil, né? Porque a gente não tem eles aqui no Brasil, mas eles têm em outras regiões. Esses são os roedores. Vai falar também dos gafanhotos, e vai falar da lagartixa. Esse último animal aí, o geco, ele é a nossa lagartixa. Pastor, nós vamos falar aqui de biologia. Não, eu não tenho nem propriedade para falar. Se fosse para falar de biologia, a gente chamava a Mariana aqui e ela dar uma aula para a gente. Mas é interessante como que o Senhor usa algumas figuras de linguagem, alguns elementos para nos ensinar. Porque o Evangelho, querido, ele é algo que tem que chegar a todos. Pastor, o senhor se enganou, está no Antigo Testamento. A Bíblia, ela é transformada no Evangelho de Jesus Cristo. E ela deve ser transmitida através da pregação, para que através da pregação haja fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Isso traz fé. Então, para que todo mundo fosse alcançado, o Senhor usa alguns exemplos. O próprio Jesus vem falando por parábolas. Esse negócio daqueles pastores que são quase showman, né? Isso não é novo. Jesus, ele usou também de técnicas para poder alcançar. E algumas coisas simples, o Senhor nos mostra a grandeza do seu reino. Ele usa 4 animais pequenos. Primeiro, o Senhor vem falar de coisa pequena. Por que Deus vem falar de coisa pequena? Porque Deus, ele construiu o homem para ser no espírito alguém muito grande. Mas na sua humanidade, Deus criou o homem muito pequeno. Como nós não fomos firmados apenas no espírito, mas também na nossa natureza humana, homem vem da palavra humus, humus vem de terra. Nossa parte terrena. Então, quando o homem deixa o paraíso, o Éden, Éden significa lugar de delícias, um lugar maravilhoso, o homem então passa a viver sobre a lei do mundo, deixa aquilo que é espiritual para viver aquilo que é terreno. Então toda a nossa visão de grandeza foi sufocada pelo pecado, e nós então passamos a olhar para a nossa natureza. Está entendendo ou não? Quase psicologia isso. Então a gente passa a olhar para nós e ver como somos pequenos. Deus criou a gente pequeno, humanamente falando, para que nunca a nossa humanidade fosse maior do que Deus, e nunca será. Amém? E mesmo assim a gente vê quão grande é a nossa parte humana. O que o ser humano, isso é de se impressionar, o que o ser humano tem capacidade para fazer, não é, irmãos? Toda a ciência, toda a tecnologia, né, que a gente tem. Mas Deus então, irmãos, nos criou a parte humana pequena. Mas como o nosso espírito foi sufocado, nosso lado espiritual, nosso lado do céu, né, porque aquilo que é espiritual vem do céu e aquilo que é terreno vem da terra, nós então não conseguimos ver quem nós somos, e temos um conflito de identidade. Perdemos a nossa identidade. Do decorrer da história da humanidade, o ser humano foi perdendo a sua real identidade como filho de Deus, né? Filho de Deus em Jesus, mas no Éden, criatura de Deus, para que ele se tornasse algo apenas humano. E quando nós olhamos para a parte humana, volto a repetir, a gente vê como somos pequenos. Então o homem vê sua vida pequena.
Pastor, diante de Deus a gente tem que ser pequeno. É de fato, diante de Deus, mas diante do mundo a gente não pode ser pequeno. Mas a nossa identidade é de que somos pequenos, somos incapazes. Quantas pessoas a gente conhece que se acha incapaz? Não, pastor, eu sou muito bem resolvido, tal. Mas em alguns momentos da vida da gente, a gente acha que a gente não tem condições, a gente não tem tamanho para poder alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Diante de uma dificuldade, diante da morte, diante de uma crise no casamento, diante de um problema financeiro, a gente não se sente pequeno, incapaz de fazer alguma coisa? Pois é, Deus nos criou incapazes, humanamente falando, mas com o Espírito que pode alcançar a dimensão de Deus. E é aí que entra a nossa real dificuldade, entender quem nós somos em Deus. Então o Senhor vem trazer algumas ilustrações para nos ensinar quem nós somos. Ele começa usando a formiga. Ele fala: olha, a formiga é pequena. A formiga não é pequena? Como que é pequena? Você não consegue ver o rosto da formiga. Você já viu o rosto da formiga? É difícil demais, é muito pequena. Já viu a boca da formiga? Pastor, a formiga não tem boca. Não, mas vamos imaginar. Já viu a cinturinha dela? As perninhas? Ela é muito pequena. Mas o Senhor diz, ela, no verão, ela vai lá e junta alimento. O que o Senhor está querendo nos dizer, irmãos? Que nós não podemos olhar para a nossa incapacidade humana, mas para a nossa capacidade espiritual. Amém? Pastor, eu sou tão pequeno, não tenho condições. A Bíblia nos fala de um homem que quando o Senhor chamou ele, disse assim: eu não posso, porque eu sou pequeno. O nome dele é Gideão. A palavra de Deus diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, sofrendo, correndo, fugitivo dos midianitas. Quando Deus aparece para ele e diz: eu quero usar você para levantar o povo de Israel. E ele olha para o Senhor e diz: Senhor, eu não posso, porque eu sou pequeno, de uma família pequena, não tenho capacidade. E Deus olhou para ele e disse assim: vai nessa tua força. Pastor, Deus aqui é doido. Ele olha a dificuldade dele, diz que é força. Não, o Senhor está vendo naquilo que Ele pode fazer na vida de Gideão. Deus sempre vai olhar aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Deus sempre vai olhar para você e não vai ver a sua humanidade. Deus não nos vê como seres humanos, mas Deus nos vê como seres espirituais. Então como que eu tenho que fazer? Você tem que ser como uma formiga. A formiga, ela consegue carregar 8 vezes, salva a memória que eu não lembro mais na escola, mas 8 vezes o peso dela própria. Já viu uma formiga carregando uma folha gigante? Ela vai, de repente bate um vento e ela vai, mas ela continua trabalhando. Se a formiga olhasse para a sua capacidade, ela ia dizer: não posso, sou pequena, frágil, qualquer vento me leva para longe. Mas ela continua fazendo, e ela faz algo que é extraordinário. A formiga, ela sabe poupar. Quando você se sente pequeno, você tem que aprender a poupar. Ah, pastor, aula de economia? Não. Poupar oração, poupar vida com Deus. Eu aprendi, querido, e não estou aqui querendo ser melhor do que você quando eu falo aprendi, mas é porque a vida em Deus me ensinou que eu não posso ficar no crédito com Deus. Eu já vi muito pentecostal falar assim: tem que ter crédito com Deus. Você já usou crédito aqui? Quem já usou cartão de crédito? É gostoso, não é, irmãos? Eu acho muito bom o cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito, tem um limite para comprar um carro. E aí você olha e fala assim: puxa, pastor, o senhor tem condições de pagar o valor de um carro de cartão? De jeito nenhum. 10%, pastor? Não, de jeito nenhum, não tem. Mas eles me deram um limite bom. E aí você chega lá e fala assim: me vê isso, isso, aquilo, passa o cartão. Você tem uma sensação que você não está pagando, mas de repente
a fatura, o correio chega e entrega. E você puxa, Jesus amado, onde eu gastei isso? A gente não tem que ter crédito com Deus. A gente tem que estar em débito. No sentido que eu estou dizendo aqui, tá? Não é gostoso você ter um cartão de débito? Passa no débito para mim, tem conta, tem dinheiro lá, passa aí. Aprenda a poupar em Deus. Quando há dias de bonança, não é para você descansar, é para você poupar. Já reparou como nós, irmãos, no dia que está tudo bem, no verão das formigas, a gente quer descansar e ficar, não vou no culto tanto assim, estou de férias, para que eu vou tantos cultos assim na igreja? Eu estou de férias. Eu me converti em 1998, estou ficando velho já. Os dias que eu não fui na igreja foi quando eu estava doente. Pastor, quando o senhor viaja? Quando eu viajo eu procuro uma igreja e vou lá congregar, dou uma olhadinha, vejo. Eu gosto de chegar a hora que o louvor já começou, para não ter que sair, porque se eu ver que não é de Deus, eu saio no meio do culto. Então eu olho assim, depois que começou o louvor, eu falo, deixa eu ver se esse povo aqui é do meu agrado. Porque eu quero, querido, ter coisas já preparadas para o dia da dificuldade. Nunca pare de adorar, nunca pare de lutar, nunca pare de guerrear, para que no dia da dificuldade você tenha força. A gente tem um exército brasileiro. A Mancida fica assim, ai, meu filho está lá. Fala do meu filho, pastor. O Sábio está lá. Vai muitos meninos daqui para lá. Eu acho bonitinho, eles pegam o fuzil e tudo. A probabilidade deles usar um fuzil daquele em guerra é muito difícil. Mas eles estão treinando. Alguém podia dizer, pastor, o Brasil nunca vai passar por uma guerra. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas e se vier? O exército tem que estar que jeito? Preparado. A palavra de Deus diz assim: prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Se você se sente pequeno, igual uma formiga, se prepare. Se prepare. Lute. Não olhe para você, para a sua capacidade, olhe para Deus, para aquilo que Deus pode fazer de você. Amém, irmãos? Cuidado. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. Já que eu estou falando de animal, já ouviu falar de um animal chamado côndor? Ele é um animal, uma ave. Você não precisa colocar ele em gaiola para aprisionar. Basta você cercar ele com uma cerca de 20 centímetros. Como ele não tem articulação no pescoço para olhar para o alto e ver que está liberto, ele fica preso. Ele não consegue olhar a possibilidade. Quando o salmista diz no Salmo 121, olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Ele está olhando na horizontal. Quando nós olhamos muitas vezes na horizontal, nós vemos os problemas tão grandes. É tudo tão difícil. Aqueles que dizem assim, é tudo glória, tudo aleluia. Não. Tem problemas, tem gigantes. A diferença de Davi e Golias era muito grande. Era mais do que o dobro. Mas o salmista conclui, mas olhe para o Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Ele sai da montanha e vai para uma dimensão maior. Deus não criou somente a montanha, mas Ele criou o céu e criou a terra. Amém? Deus não criou somente o teu problema. Pastor, Deus cria problema? Cria. Quem criou Satanás?
Deus. Então Deus criou problema para você. Amém? Só que Ele cria também a solução. Amém? Muito maior do que o teu problema é a solução. Muito maior do que o seu problema é a solução. Muito maior do que o teu problema é o teu Deus. Amém? Você pode ser pequeno como uma formiga, mas você tem a força de um grande homem. Amém? Quem está entendendo a palavra? A palavra de Deus fala de outro animal, os arganazes. Se eu estiver falando errado, me perdoe. Uns roedores. Como que roedor é frágil? A palavra de Deus diz, vamos lá, que eles não são poderosos, eles não são poderosos, não tem força, não é um grande número de animais, mas eles constroem as casas deles na rocha. Tem muita gente que gosta de lamuriar. Sabe o que é lamuriar? É aquela pessoa que fica: eu não sou ninguém, eu sou pequeno, eu não tenho força, Deus não está me ajudando, eu estou sofrendo. Isso é lamuriar. Os roedores, vamos usar aqui o porquinho da Índia. Se ele ficar no baixo, muita coisa pode atacar ele. Uma serpente, um animal um pouco maior, algum animal carnívoro, qualquer animal carnívoro pode atingir ele. Mas ele então vai nas rochas e se esconde nas fendas das rochas. A Bíblia fala quem é rocha: Jesus. Se você se sente pequeno, você não pode confiar na sua força, você tem que confiar na força do Senhor. Você como pequeno, eu como ser pequeno, eu não consigo me defender. A gente não consegue. Como eu vejo pessoas se autodefendendo. Você fala assim para ela: bom dia, ela: por quê? Não é? Pessoas que estão sempre querendo se defender. A gente vê muito isso nas mulheres. As mulheres da nossa geração são mulheres que estão precisando se defender. Ah, pastor, é verdade, elas andam com faca na mão. É, porque os homens perderam a espada e as mulheres têm que segurar a peixeira. Sabia? Pastor, minha mulher é brava. Por quê? Você não tomou posicionamento para defendê-la, então ela tem que se autodefender. Mas a gente não tem, irmãos, que encontrar em nós defesa, mas de entregar ao Senhor. Até mesmo quando a gente se ira, a Bíblia diz: não ire, não se ire, não tenha ira no teu coração, entregue a ira de Deus. E pastor, Deus se ira também, pecado. Não, ira nunca foi pecado. Irar nunca foi pecado. Ficar bravo nunca foi pecado. Que benção, né, irmãos? Glória a Deus, porque se fosse eu estava morto. Ficar bravo nunca foi pecado, porque a Bíblia diz assim, para nós irarmos, mas não pecarmos. Pastor, alguém consegue? É difícil. Você fica nervoso e você tem que controlar a sua boca, você tem que controlar o seu coração para ele não ser contaminado. E você olha aquela situação e aquela ira vem, e o que você deve fazer então? Entregar ao Senhor. Ele é a sua justiça. A Bíblia diz que Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso baluarte. Amém? É a Ele que nós devemos nos entregar. Pastor, mas já entreguei, Deus não fez nada. Aí é uma questão de fé. Você precisa crer que Deus faz, você precisa crer que Deus te guarda, você precisa crer que Deus te cura, você precisa crer que Deus te livra. Você precisa se entregar mais a Ele, encontrar a sua segurança em Jesus. Em Jesus. A gente vive com medo, irmãos. A gente é cheio de medo. A gente tem medo de doença, a gente tem medo de ladrão, a gente tem medo de tudo. Terremoto, de chuva, de tempestade. Somos tão pequenos que a gente fica com tanto medo. Por isso que a gente tem que se entregar ao Senhor. Às vezes a gente perde tanto tempo e não nos entregamos a Ele. O Senhor diz de um homem, fala de um homem que ele começou a semear.
mas no sentido de trabalho, não semear no Senhor, mas no sentido de trabalho. E ele trabalhou, colheu, encheu o celeiro. E diz: descansa agora, os teus celeiros estão cheios, os teus celeiros estão fartos. E o Senhor disse para ele: louco, nessa noite pedirão a alma. Vão pedir a sua alma, ou você morre. Você pode fazer muita coisa. Você pode cuidar da sua saúde para que você chegue a uma velhice bem. Você pode ter uma boa aposentadoria, mas se a tua segurança não for o Senhor, de nada adianta. Conheço tanta gente, irmãos, que está aí velho, com poupança boa, com aposentadoria boa, casa boa, carro bom, mas não tem vida. Não tem coragem, tem barco na garagem, não tem coragem de colocar uma gasolina no barco para pescar. Estou falando daquilo que eu olho por aí, porque é o que eu quero para minha vida, um barquinho, né? Velhinho, né, irmãos? Porque a gente vai ficando velho, pastor velho, as pessoas não querem nem deixar pregar todo domingo, porque cansa tanto, né? Aí me deixam numa cadeira ali, aí eu vou pescar na segunda-feira, na terça eu vou na casa de um irmão, comer um galinhado, essas coisas. Estou preparando já a minha aposentadoria. Não quero parar não, irmãos. Porque eu tenho base de um pastor aqui da cidade. Um pastor aqui da cidade ficou pregando velhinho, pastor Jetro. E aí ele parou, o que aconteceu? Ele morreu. Não quero parar não, irmãos. Vai que Deus faz comigo como fez com Jetro. Você está entendendo? Você pode fazer muitos planos, se sentir seguro, ter uma sensação, mas a gente nunca está. Se a gente não está seguro em Deus, a gente não está seguro em lugar nenhum. A nossa segurança deve ser o Senhor. Diga para a pessoa que está próxima de você, diga: a sua segurança deve ser o Senhor. A Bíblia fala, em terceiro lugar, do gafanhoto. Sempre quando a Bíblia fala de gafanhoto, a gente se assusta, porque a figura do gafanhoto é a figura do devorador, aquele que vem para nos saquear, para tirar de nós o nosso dinheiro. Mas aqui o Senhor está querendo que nós olhemos para o gafanhoto, entendemos quem nós podemos ser. O gafanhoto também é pequeno, amém? O porquinho da Índia é pequeno, a formiga é pequena, o gafanhoto também, é como se fosse um grilo, ele é pequeno. Você olha um gafanhoto assim, você fala: puxa vida, tão pequeno, tão inofensivo. Mas quando eles se juntam, eles vêm com nuvens e devoram plantações gigantescas. Eu não me lembro, aqui no Brasil já teve alguma ocasião de gafanhoto aqui, nuvem de gafanhoto? Alguém se lembra alguma coisa? Acho que não, né? Mas em outros países já aconteceu. Aquela fazenda gigante de soja, de milho, de qualquer coisa, e vem o gafanhoto, ele somente desce, sobe, deixa deserto. Está amarrado, pastor, verdade. O gafanhoto que vem roubar o seu dinheiro está amarrado. Mas esse aqui é para você olhar para você. Por quê, pastor? Porque você precisa aprender que você tem que depender de outras pessoas. Eu não dependo de ninguém, você precisa. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: ser forte. Bate no ombro da pessoa do outro lado e diga assim: eu preciso de você. Eu preciso de você para me ajudar. A Bíblia fala, irmãos, que quando é melhor andar em dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Nós fomos criados para andar, irmãos, em unidade. Unidade, não é união. A união, pastor, a união faz a força. Não, a união faz açúcar. E não quer dizer que eu tenho que andar grudado com o irmão da assembleia para mim ter unidade com ele. Na verdade, eu fui a pessoa que mais teve dificuldade para ter união. Porque quando eu não bato, irmãos, com a ideia, eu não ando junto. Mas eu tenho unidade em espírito. O irmão da Assembleia é meu irmão em Cristo. O irmão da Batista é meu irmão em Cristo. Eu não preciso andar grudado com ele, mas eu estou com ele para o que der e vier.
Nós temos que ter unidade no casamento, unidade em família, porque sozinho um gafanhoto não faz nada. Já ouviu a história da andorinha? A andorinha sozinha não faz? Pastor, isso é Bíblia, isso é música. Mas é uma linguagem, uma figura de linguagem para a gente poder entender que quando a gente se junta. Por que muitos casamentos não dão certo? Sabe por quê? Porque cada um quer andar para um lado e fica fazendo cabo de guerra. Um puxa daqui e outro puxa de lá. Eu estou falando de projetos, tá? Estou falando de igreja. Conheço casais que um congrega num lugar, outro no outro, né? Apesar de eu achar difícil, mas existe. Mas é ter a mesma ideia, as mesmas visões, os mesmos projetos. Quantas pessoas eu conheço que a mulher está sonhando em reformar a casa e o marido está querendo colocar som no carro? Principalmente aqui na nossa cidade, que parece que é uma febre esse negócio de som, roda e som de carro. Eu acho tão desculpa, eu vou ter que me abrir. Eu acho tão infantil isso, gente. Focar energia nisso. Irmãos, então, como que vai caminhar? A mulher está lá, trabalhando para crescer. E o marido trabalhando para trocar a roda do carro, para colocar um som maneiro. Não fala mais maneiro, né, hoje em dia. Colocar um som legal. A gente tem que estar junto. Na igreja a gente tem que estar junto. Ai, pastor, ainda bem que a gente aqui é junto. Será, irmãos? Maior exemplo de unidade é a família. Vou pegar um exemplo maior ainda. É o filho com a mãe e a mãe com o filho. A mãe, eu falei a Maria Clara com olho de coruja, com nariz de coruja. Mas vai alguém falar que ela tem nariz de coruja, não é assim? Você fala, esse menino não quer saber de nada. Aí alguém chega e fala assim, esse menino não quer saber de nada. Porque tem unidade. Às vezes na igreja a gente não tem unidade. Vem alguém lá de fora falar mal de alguém para você da igreja, e você pega e começa a ouvir. Não, pastor, eu só ouvi. Quando você ouve uma fofoca, é que tem crente que acha que não existe fofoca. Eles chamam de compartilhoca. Eles falam assim, amado, parece que eu estou vendo algumas pessoas aqui na minha frente. Amado, eu gostaria de compartilhar algo para nós orar. Irmão, que compartilhar algo para orar? Você quer falar da vida do outro? Tem um negócio que é muito melhor. Cada um cuidar da sua. Cada um cuidar da sua vida. E defender o irmão. Defender a irmã. Amém? Estou falando de unidade de igreja. De comunidade. Pastor, mas eu vi o irmão fazendo algo errado. O que eu faço? Eu falo para quem? Você não fala para ninguém. Você vai orar. Vai orar por ele, vai orar por ela. A Bíblia fala, pastor, que a gente tem que exortar o irmão em amor. Orar por ele, abraçar ele. Pastor, mas ele está me perseguindo. Então ora. Fala, Deus, eu abençoo. A Bíblia diz que é para a gente orar pelo nosso inimigo. Uma vez Deus mandou fazer um voto. Eu deixei 3 anos a barba e o cabelo crescer. E eu ia num conselho de pastor e falava, rabino, árabe, homem bomba. E pastor, eu dá vontade de falar assim, que pastor de quem você é? Vontade de orar e falar assim, Senhor, leva. Aí você ora por ele, fala, puxa vida, não está nem entendendo o que está acontecendo. Quando eu fiz o voto, meu pastor também fez comigo. Teve gente que foi pior com ele, chegou na barbeira, puxou a barba e falou, é de verdade mesmo. Eu não tenho nada a ver. Eu não sei o propósito, eu não sei o porquê. Amém, querido? A gente tem que estar em unidade. Um defendendo o outro, um orando pelo outro. Unidade é quando há troca, tá, querido? Também não pensa que alguém vai ficar orando por você o dia todo. Tem gente na igreja que é da família das 6 horas. Das 6 horas,
Chega alguém, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram. O pregador não pode nem fazer assim quando vê a criatura já está debaixo da mão. Quer oração toda hora. Pastor, mas eu não estou dando conta de mim, eu vou orar pelo outro. É assim que a gente cresce. Não espere você ser um profeta das nações para você querer abençoar pessoas. A gente ganha muito mais quando a gente dá do que quando a gente recebe. Amém? Quando você abençoa alguém, seus celeiros, diz a palavra, são cheios. A benignidade, a fidelidade deve fazer parte. E a Bíblia diz para nós atarmos os nossos pescoços, para nós não esquecermos. Orar por alguém, abençoar alguém. A Bíblia diz que muito melhor é dar do que receber. Abençoe. Você quer mudança na tua vida? Ore por alguém. Fala, irmão, eu estou contigo. Amém? Quem está entendendo? Precisa aprender, irmãos, a trabalhar em equipe. Ajudar. Só que cuidado, viu? Eu sempre falo em trabalhar em equipe, você tem que tomar cuidado. Cuidado quem você coloca nessa tua equipe. Pastor, eu estou juntando umas irmãs, eu estou compartilhando com elas para orar pela minha vida. Mas todas essas irmãs são confiáveis? Claro, pastor, é da igreja. Cuidado. Traga pessoas para perto de você, pessoas que querem de fato lutar com você. Porque tem gente que você acha que quer lutar com você, mas na verdade estão te ajudando a ir para o buraco. A ir para o buraco. Eu falo isso de unidade. Eu lembro quando eu ministrei numa irmã recém-chegada na igreja. Eu tinha meus 15 para 16 anos, eu tomava conta de uma reunião no lar, na época chamava reunião no lar, hoje é célula que fala, mas na época era reunião no lar, e eu muito ali querendo ministrar mesmo, e eu falei sobre unidade, e tinha um velhinho e uma velhinha, eu falei assim, a gente tem que se juntar em prol de alguma coisa, e a mulherzinha olhou para o marido e falou, tá vendo? Eu falei, o que foi? Ela falou assim, irmão, ó, essa cadeira que você está sentado, eu que pintei. E a irmã bem velhinha, ela falou que eu comprei o verniz e pintei, porque ele nunca quer fazer nada. Quando eu falo, vamos pintar, ele fala, pintar para quê? Você vai queimar de novo. Então não adianta você ter alguém que só te coloca para baixo. Pastor, essa pessoa é meu marido. Aí já é outra história, você tem que orar. Mas se é algum amigo seu, a Bíblia diz assim que é melhor, se não há acordo, melhor andar separado. Irmão, se junte com pessoas que querem lutar com você, que querem buscar Deus com você. Os teus amigos querem buscar Deus? Ai, pastor, mas eu não aguento. As pessoas de Deus só querem me fazer orar, só querem. Mas amigo verdadeiro é aquele que quer te ajudar. Amém, querido? Esses são os amigos verdadeiros. Quando eu iniciei o ministério, eu era muito novo. E aí quando eu ia aconselhar alguém, eu falava assim a pessoa, vamos orar. Sabe aqueles panos quentes? Vamos orar. E um dia eu falei, não, estou errado. Preciso falar o que está acontecendo para essa pessoa. E aí a partir daquele momento eu comecei a falar o que realmente a pessoa precisava. E sabe o que aconteceu? Enquanto eu falava, irmãos, vamos orar, deixa disso, não. Ninguém saía da igreja. A partir do momento que eu comecei a falar a verdade, as pessoas começaram a sair da igreja. Isso sabe o que é, querido? Falta de querer crescer. O fato de você querer ser aceito, ser aprovado todo momento, não significa que você vai crescer. Às vezes alguém tem que olhar para você e falar assim, você está errado, meu irmão. Você está errado. Isso não é de Deus. Tinha um casal na igreja uma vez, já não está mais nem morando aqui. E aí, irmãos, eles começaram a brigar, quebrar tudo dentro de casa. Pastor, vem aqui, eu ia lá. E aí uma vez me ligou, eu falei, não, agora eu vou dar um ponto final. E eu falei, irmão, o que está acontecendo? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, ela está quebrando tudo dentro de casa, como o senhor está vendo. E de fato, a irmãzinha gostaria de quebrar tudo dentro de casa. E eu falei para a irmã, o que está acontecendo?
Ela olhou assim para mim e falou: pastor, meu maior sonho é que ele me chame de rainha. Ele não me chama de rainha. Eu falei: eu posso falar uma coisa só? Vocês dois estão parecendo dois adolescentes. Você está querendo que ele te chame de rainha? Ele me chama de bem. Eu não gosto que me chame de bem, eu gosto que chame de rainha. A irmã cresce. O irmão chorava quando ela brigava com ele. Falei: irmão, cresce. Mas ela quebrou. Eu lembro como se fosse hoje. Ela quebrou o meu pote de bombom, pastor. Ele olhou para mim. Eu falei: irmão, está chorando? Que homem é você? Um chorando porque não chamava de rainha, e outro chorando porque quebrou a bombonière. Eu falei: vocês são dois moleques, irmãos. Os dois estavam quebrando o pau entre eles. Quando eu falei que eles eram moleque, criança, aí se juntou os dois contra mim. Pastor, nossa, a gente chamou o senhor aqui para apaziguar. Eu falei: irmã, se está ruim, se está amargo, coloca açúcar. Se não está dando para engolir, coloca farinha. Eu falei: isso é casa. Orei com eles. E não vieram mais na igreja. As pessoas não querem ouvir a verdade. E unidade é você ouvir a verdade. É fácil? Não. Já teve vezes, irmãos, meu pastor dá uma palavra dura para mim, mas eu recebi aquilo para crescimento. Amém? Está entendendo? Cuidado com aqueles que só passam a mão nas suas costas, só te apoiam, em tudo que você faz só apoia. Cuidado. Cuidado. Esses geralmente não são seus amigos. Amém? E quarto e último lugar, para nós encerrarmos. A Bíblia fala em Provérbios sobre a lagartixa. O que a lagartixa faz? Qual é a maior arma de ataque da lagartixa? Quando você pega ela, a única coisa que ela tem de arma de defesa é soltar a parte dela que é o rabo. Ela solta o rabinho e sai correndo, não é assim? Ela não tem mais nada. Ela não tem um veneno. Ela não tem um espinho, ela não tem uma espada. A única coisa que ela tem, alguém gruda nela, ela solta o rabinho. Enquanto o rabinho fica balançando, a presa fica disfarçando com o rabinho, ela sai correndo. Ela é indefesa. Mas a lagartixa, principalmente nos tempos medievais, foi a que fez a maior diferença na humanidade. A lagartixa, ela é útil. Pastor, o senhor está querendo agora dar aula de lagartixa? Eu quero chegar aonde é o teu lugar. Quando você vê uma lagartixa na tua casa, não espante, ela é bom. Ela come aranha, ela come inseto, de tudo quanto é tipo. Lá em casa tem a Jurema, já não sei se trocou, mas ela fica atrás daquele negócio que põe na televisão, como chama? Painel. E às vezes ela levanta e dá uma olhada, eu falo: oi, Jurema. Aí ela se esconde. Às vezes, irmãos, eu vou tomar banho, tem uma lagartixa na toalha, eu com muito cuidado tiro ela da minha toalha e coloco ela na sala. Credo, pastor, para ela ir para a casinha dela. Vai que é a Jurema, não sei. Ela é útil. Ela é útil. Aprenda a ser útil na onde Deus te colocou. Pastor, mas eu sou tão pequeno, eu sou o tamanho de uma lagartixa. Tem gente, irmãos, que quer abençoar quando, pastor, olha, quando eu ficar muito rico, o senhor se prepare, que essa igreja aqui, nós vamos, Quantas vezes eu ouvi isso? Se você estiver esperando você crescer para ser útil, você nunca vai crescer. Seja útil do tamanho que você é. Pastor, o que eu ganho em ser útil? A Bíblia diz que aqueles que usam o seu talento para Deus só crescem. Aqueles que enterram o seu talento de nada aproveitam. O que você pode fazer para Deus? Qual é o teu dom? Pastor, eu não descobri ainda, então você precisa descobrir. O meu eu já sei, eu estou aqui pregando.
o meu dom, o meu chamado é ser pastor. Estou terminando a faculdade de História agora. Pastor, o senhor vai dar aula? Não vou dar aula, o meu chamado é pastor. Quero fazer pelo menos mais umas 2 faculdades no decorrer da minha vida. Quem sabe engenharia, quem sabe direito. Pastor, o senhor vai advogar? Não. Você é pastor. Esse é o meu chamado. Qual é o teu chamado? Vincule aquilo que você é em Deus. Pastor, eu sou uma boleira de mão cheia, pastor. Todo mundo lá na minha casa faz um bolo tão gostoso. Todo mundo fala que eu faço um bolo tão gostoso. Quanto você gasta para fazer um bolo? Ah, pastor, 2 ovos, um copo de leite, um copo de óleo, 1 quilo de farinha. Eita, que bolão, né? 1/4 de farinha. Você já pensou em fazer um bolo e ir na casa de alguém para abençoar com um bolo? Ai, pastor, mas um bolo. Quando eu cheguei aqui, eu era sozinho. De repente a porta da igreja batia. Eu morava na igreja, fiquei morando 2 anos no altar. Aprendi muito. Batia na porta da igreja. Umas irmãs velhinhas falavam: ô missionário, eu vim trazer um pão. Tinha uma irmã Ana. Ela não mora mais aqui também. Não sei se mora também. Ela fazia um pão, irmãos, enrolado na folha de banana. Não sei que jeito que era. E assava dentro do forno a lenha. Jesus, aquele pão você não precisava passar manteiga, não passava nada. Fazia um café e comia aquele pão. Quando a irmã Ana batia e eu via que era o pão do forno de lenha, eu falava: glória a Deus. Um dia eu estava querendo comer uma salada de ovo com batata. Pastor, por que o senhor não faz? Primeiro que eu não tinha muito dinheiro. Segundo que, né, você vai fazer uma salada para você sozinho? A minha comida geralmente era salgada na rua. E aí eu falei: Deus, eu quero uma salada de ovo com batata, mas eu não quero fazer a salada de ovo com batata. Então o senhor vai enviar alguém para me trazer uma salada de ovo com batata. Pastor, essa história aí está com a cara de que não é verdade. Pois se coloca diante de Deus para Deus falar com você. Chegou na hora do almoço. Eu já estava tão animado que eu já não queria fazer mais nada para comer. Eu ouvi a irmã Maria José, chegou para mim com um pote. Eu falei: não pode ser. Aí tinha a salada de ovo com batata, mas tinha também macarrão, que eu gosto, frango e molho, e tinha um suco de uva, daqueles que eu gosto de garrafa. Deus deu aquilo que eu pedi e mais além. Pastor, como o senhor descobriu que Deus faz isso? Uma pastora minha, ela disse uma vez que ela estava com vontade de comer frango caipira. Ela falou: Deus, eu estou com vontade de comer frango caipira. E aí uma irmã foi lá e levou frango caipira. Até hoje, tudo que ela está com vontade de comer, ela ora. Estou esquecendo disso, irmão, preciso lembrar. Não ore para me lembrar disso. Ainda mais agora, como a Márcia disse que eu ando esquecendo, porque dando tanta correria. Dia 11 é meu aniversário, só para constar. Eu vou começar a orar, irmão, daquilo que eu quero de Deus. Seja alguém que Deus fale com você. Eu falei, quando eu vi a salada de ovo com batata, eu falei: irmã, como você foi usado por Deus? Ela falou assim: eu estava lá fazendo comida, e e mais uma pessoa. Eu falei assim: o que eu vou fazer? Eu não estava animado. Eu pensei comigo: nossa, eu vou fazer uma salada de ovo com batata. E na hora que eu pensei em fazer uma salada de ovo com batata, eu lembrei do missionário. E eu falei: eu preciso levar um pratinho para o missionário. Seja útil. Seja aquela irmã que faz a batata com ovo. Não queira ser apenas a pessoa que vai fazer coisas que vão ser tão visíveis. Ninguém percebe a lagartixa na casa, o benefício que ela faz dentro de uma casa, mas ela está lá. Amém? Ainda que você seja pequeno, pegue a sua pequenez e transforme em grandeza. Amém? Seja grande. Seja grande. Faça as coisas grandes. Não é o fato de você ser pequeno, terrenalmente falando, que você não pode alcançar grandes coisas. A gente olhou
mesmo esses animais sendo pequenos, fizeram grandes coisas. Quem te dá essa visão é Deus. Amém? Essa identidade que você pode mais é Deus. Vamos colocar de pé? Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Continue derramando graça sobre nós. Continue derramando unção do Senhor sobre nós. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos afundar em nossa pequenez, mas que mesmo sendo pequeno, nós venhamos reconhecer a grandeza do Senhor em nós, a capacidade que o Senhor nos dá, de mesmo sendo pequeno, fazer coisas grandes. Pai, levanta pequenos homens e pequenas mulheres para fazer coisas grandes aqui em Nova Andradina. Levante, Senhor, pequenas ideias para transformar em grandes negócios, Senhor, em grandes empresas. Não permita que os teus filhos venham olhar somente para o futuro grande, mas que eles olhem para o presente pequeno e vejam nesse presente pequeno um futuro maior. O Senhor não nos criou, ó Deus, para viver de uma maneira medíocre, pequena, mas o Senhor nos criou para andarmos, Senhor, por cabeça e não por cauda. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe o teu povo, abençoe o teu povo, em nome de Jesus, amém? Nós vamos adorar o Senhor através dos dízimos, das ofertas. Você que vai dizimar, ofertar. Pastor, quem pode ofertar? A Bíblia diz assim que tudo que nós vamos fazer sobre oferta e dízimo na igreja deve ser com alegria. Com alegria. O dízimo, ele é um princípio estabelecido, uma ordem divina. É 10% do teu ganho. A oferta é aquilo que Deus toca no teu coração. Pastor, esse negócio de dízimo, as igrejas fazem tudo para chegar no dízimo. Eu infelizmente tenho que reconhecer que existe muita gente que faz isso, mas esse lugar não faz isso. Amém? Isso é uma adoração que nós fazemos ao Senhor. Pastor, é que a igreja precisa. Realmente a igreja precisa, sempre a obra de Deus precisa. Mas não é o fato de você dar que a gente vai melhorar. Não. É o fato de Deus tocar no coração daqueles que vão dar, para que Deus abençoe aquele que está dando, aquele que está ofertando, aquele que está dizimando. E através da bênção dele, ele abençoe a obra de Deus. A obra de Deus, ela caminha. Nós somos uma igreja, irmãos, pequena, uma comunidade pequena. Nós já fizemos tantas coisas grandes. E eu tenho visto que Deus é que sustenta a obra. Se Deus sustenta a obra, Ele sustenta você. Seja fiel, abençoe, faça votos com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade na economia do nosso país. É nessa hora que você faz voto com Deus. Faça votos. Quanto tempo faz que você não faz um voto com Deus? Eu desafio você a fazer um voto. Pastor, eu estou com dinheiro preso na justiça. Faça um voto, se comprometa. Aqueles que não sabem como que é um voto, fala: Deus, se o Senhor abrir a porta, eu vou fazer isso, eu vou ofertar isso. Faça a prova com Deus. Faça a prova com Deus. Eu tinha uma situação na justiça muitos anos atrás, trabalhista, e não tinha possibilidade. Eu disse: Deus, eu faço um voto com o Senhor. Quando eu me converti, minha mãe me dava R$5 para mim sair depois do culto e comer um cachorro quente que era R$2,50 mais uma coquinha, aí sobrava R$1,50. Na época que as coisas eram baratas. E quantas vezes eu estava no culto com meus R$5 para comer meu cachorro quente? Pastor, mas R$5 é fácil. Mas Deus já me pediu coisas grandes. E aí Deus falou assim: dá tudo, irmãos. E eu com 12 anos de idade falei: eu vou dar tudo. Dá tudo. Sabe aquela coisa gostosa de sair com os jovens da igreja para comer um cachorro quente? Dá tudo. Aí eu pegava meus R$5 e dava. E eu via a generosidade de Deus comigo. Tudo que eu quis, Deus me deu. Eu sou de família pobre e não tinha dinheiro para tirar carta, Deus me deu. Não tinha dinheiro para nada, tudo Deus me deu. Tudo que eu tinha, Deus me deu.
E até hoje, tudo que eu tenho é Deus que me dá. Não tem possibilidade, porque eu acredito no propósito. Amém? Senhor Deus, abençoe aqueles que vão dizimar, aqueles que vão ofertar. Existem pessoas aqui nessa noite, Senhor, que estão fazendo voto, estão fazendo propósito com o Senhor. Abençoe o propósito. Senhor, destranca essa situação. Deus, em nome de Jesus, resolva, Senhor, envie anjo para tocar, Senhor, naquele processo. Toca, Senhor, na mente do juiz, para que assine a favor dos teus filhos. Abençoe aquele que vai dizimar, ofertar, Senhor. Multiplique, em nome de Jesus. Aqueles que forem dizimar, ofertar, traga no gasofilácio, o Gabriel vai estar ungindo, amém? Daqui a pouco a gente ora encerrando. Glória a Deus. Senhor, recebe no teu altar os dízimos, as ofertas, em nome de Jesus, amém. Dê uma mão à pessoa que está do teu lado, nós já vamos orar encerrando. Não adianta eu pedir desculpa pelo horário, porque já virou rotina nisso, né? Mas amanhã não é segunda-feira brava, amanhã é um dia de bênção na tua vida, amém? Glória a Deus. Terça-feira tem oração das irmãs, 7:30 da noite aqui na igreja. Sexta, culto, 7:30. Sábado, às 3 horas da tarde, tem reunião de moço e moça aqui na igreja, meninos e meninas. Domingo de manhã, durante agosto, nós estamos de férias da escola bíblica, voltará em setembro. E à noite, toda noite, nosso culto de celebração ao Senhor, amém? Convide mais alguém para estar com você no próximo culto, amém? Pastor, eu já chamei, chame de novo. Você é abençoado aqui? Então você não quer que essa bênção toque outras pessoas? Então convide, chame, amém? Glória a Deus. A gente tem que impactar pessoas. Impactar pessoas. Deus tem colocado pessoas na minha vida que eu ministro, e tenho sido ministrado por essas pessoas. Eu entrei na faculdade, lá tinha a Joana, lá tinha o César. E aí a gente conversando, está aqui a Joana com o Alisson, está o César que trouxe a sua irmã. E é assim. Eu nunca, eles sabem disso, eu nunca cheguei para a Joana e para o César e falei assim: olha, eu vou convidar vocês para mim na minha igreja. Porque tanto um como o outro estavam em outra denominação. Mas é através da nossa vida a gente ministra, amém? Não seja aquele crente chato, seja de Deus, amém? Senhor, muito obrigado por este culto. Derrame a tua unção sobre a vida dos teus filhos, que eles sejam, Senhor, impactados pelo Senhor. Derrame a graça, Senhor, unção do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que eles tenham uma semana de vitória, de bênção, de portas abertas, Pai. Derrame a unção, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor.